A paz do Senhor, meu irmão ou minha irmã em Cristo, que tem acompanhado a nossa série de ministração, Uma Vida com Propósito. Hoje dando prosseguimento à nossa sexta ministração com o título A Vida é uma Atribuição Temporária. E o texto da Bíblia que estaremos lendo é o Salmo 39, a partir do 4, que diz: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Então esse é o nosso texto que nós estaremos aqui trazendo todo o embasamento da nossa ministração. Nós estamos aqui na Terra só por um pouco de tempo. A vida na Terra é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida aqui na Terra. A vida é descrita como uma sombra, um corredor rápido, um sopro, um fio de fumaça. Nossos dias sobre a terra são tão passageiros como uma sombra, referência a Jó 8:9. Para usar sua vida da melhor forma possível, você não deve nunca esquecer duas verdades. A primeira é que, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. E a segunda é que a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como Ele a vê. No salmo que lemos, Davi orou: então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. A Bíblia compara por várias vezes a vida na terra a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem seu destino final. Você só está de passagem, apenas visitando. A Bíblia usa termos como forasteiros, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante, viajante, para descrever a nossa breve estadia aqui na terra. Davi disse que era peregrino aqui na terra, no Salmo 119:19. E Pedro explicou em 1 de Pedro 1:17: e se invocais por Pai aquele que julga sem parcialidade, segundo a obra de cada um, durante o tempo da vossa peregrinação. Muitas pessoas se mudam de seus países de origem para trabalhar nos Estados Unidos, mas elas continuam sendo cidadãs de seu país de origem. E é obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitante chamado Green Card, que lhes permite ficar lá, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos deveriam carregar Green Cards espirituais, para nos lembrarmos de que a nossa cidadania é no céu. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:20, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Os verdadeiros crentes compreendem que há muito mais para viver do que apenas os poucos anos que passamos neste planeta. Nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Quando você compreender essa verdade, parará de se preocupar em ter tudo sobre a terra. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui e agora e de viver os valores, prioridades e estilo de vida do mundo. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa passagem bíblica está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Imagine que você tenha sido convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria que aprender outra língua e adaptar-se aos costumes e às diferenças culturais desse país com a finalidade de ser cortês e cumprir a sua missão na função de embaixador.
Você não teria como se isolar do inimigo. Visando a cumprir sua missão, você teria que ter contato e se relacionar com o inimigo. Mas suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo ele do que a sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador ficaria comprometida. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como inimigo. Você seria um traidor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20 que somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Eles têm chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é o seu lar. Aqui não é o seu lar. A Bíblia é clara, amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade, não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo o que nele está passarão. Nós somos frequentemente entretidos, divertidos e servidos com todas as fascinantes atrações, redes sociais cativantes e agradáveis experiências disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. É somente ao lembrarmos que a vida é um teste, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária que os encantos dessas coisas perderão o domínio sobre a nossa vida. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram. Mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre. Está lá em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições, rejeições nesse mundo. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não se cumprir, algumas orações parecem não respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o final da história. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgosto nessa vida. Anseios que jamais poderão ser satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para sermos. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Você não se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque você foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária altera completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É um erro fatal pensar que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou o sucesso como determina o mundo. A vida em abundância não tem relação com a abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em coroas temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou em uma prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim de sua vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso e poder nessa vida, mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé?
Leia Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha de chamar de Deus dele, porque lhes preparou uma cidade. O seu tempo sobre a terra não é toda a história da sua vida. Você tem que esperar chegar no céu para conhecer o resto dos capítulos. É preciso ter a fé para viver na terra como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história a respeito de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. Milhões ovacionando ali, uma banda militar, um tapete vermelho, faixa, e a imprensa recepcionava o presidente de volta ao lar. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Ressentido e com sentimentos de autocomiseração, começou a queixar-se ali com Deus. Então Deus lembrou gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Não terão passado 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância às coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando você fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou em casa. Quando você partir desse mundo, você não vai abandonar a sua casa, você vai para casa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.